nossa vida. Amados, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Nós somos poucos hoje, e aí eu sempre tive esse costume na igreja de, assim, eu não seguro o sermão, né? Eu já conheci colegas que eles falaram assim, não, se a igreja estiver vazia, eu não vou soltar esse sermão, não, solto o outro. Eu solto menos pior, né? E eu lembro que eu tinha esse sermão pronto, estava esperando a oportunidade para pregar, e tem vezes que Deus nos agracia com algumas coisas, a nós compartilharmos algumas coisas, somente como um presente para os mais chegados, né? Às vezes a gente hoje tem feito tanta questão da gente ser famoso, de ter visibilidade em rede social, ou de, né, ter patrocínios, enfim, todo mundo hoje está nessa corrida desenfreada do ouro, né? E a gente se esquece que, às vezes, Deus reserva alguns presentes para os mais íntimos, sabe? Eu lembro que eu estava ouvindo um pastor que eu acompanho na internet, e eles estavam questionando por que a esposa desse pastor saiu das redes sociais. E ele deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Ele falou exatamente isso. Ele disse, a minha esposa agora ela é um presente só para os mais chegados. E isso é tremendo, irmãos. Porque às vezes a gente pensa que Deus abençoa só onde tem visibilidade. E que Deus está e Deus edifica só onde tem multidão. E a gente vai ver, principalmente nos evangelhos, que os maiores feitos de Jesus, ou melhor, o maior feito de Jesus não estava acompanhado de ninguém, a não ser João. Foi quando ele morreu na cruz. Quando Jesus pregou sobre cruz, foi exatamente nesse momento que todos os que estavam seguindo ele abandonaram. Ou seja, nós precisamos parar de medir o poder do Espírito Santo pela capacidade de angariar gente. Porque nós vivemos tempos em que é evidente, uma imensa parte da igreja está no reencontro, a parte efetiva da igreja, não é dessa situação que eu estou me referindo, né? Mas muitas das vezes as multidões não estão indo atrás daquilo que é a verdadeira mensagem da cruz. Estão indo atrás da multiplicação dos pães, dos peixes, das bênçãos, dos milagres. E o grande perigo da nossa vida cristã, John Piper diz isso, não são as tribulações, são as coisas boas. John Piper diz o seguinte, não são as coisas ruins que me impedem de orar, são as coisas boas. É um e-mail bom para responder, é um vídeo engraçado, é o meu trabalho que me rende o meu sustento. A tribulação, pelo contrário, ela me faz orar mais, Breno. Quando você está passando por um momento de dificuldade, é o momento em que você mais vai à igreja, mais ora, mais busca, mais se entrega. Agora, a grande tentação é, quando está tudo bem, a gente diz, Senhor, agora está na hora de eu buscar um pouco para mim. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. E o tema desse sermão, os irmãos que porventura vierem anotar, é o Deus que nos carrega. Baseado na palavra de Isaías 46, dos versículos 1 ao 4. Vai dizer o seguinte, Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Já não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento até a velhice de vocês, eu serei o mesmo,
e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, pedimos para que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Nos conceda, ó Pai, que essa palavra possa tocar nos nossos corações. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos ouvidos. Abre os nossos corações para recebermos essa palavra. Usa a minha vida, Senhor, pela Tua misericórdia e a Tua graça, para que o Teu nome seja glorificado através de tudo que nós fizermos. É o que oramos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto fala de verdades muito profundas da parte de Deus. São parte do compêndio de Isaías, onde ele, mais uma vez, dentre muitos profetas, denuncia a idolatria do povo. O povo de Israel, por diversas vezes, em diversas ocasiões, caiu na idolatria. Alguns podem pensar assim, eu também já pensei dessa forma, mas não é possível que esse povo, sendo a representação física da nação de Deus, tenha conseguido ser seduzido de tal maneira por nações circunvizinhas, a ponto de abandonar o seu Deus para seguir ídolos. Ídolos que exigiam sacrifícios humanos, ídolos que demandavam prostituição cultica, ídolos que Deus vai ressaltar que eu tenho que colocar ele nas costas e carregar, porque ele não sabe andar. O profeta Isaías, então, no versículo 1, ele destaca, a palavra do Senhor, vinda a Isaías, destaca a loucura desse povo. Deus diz assim, povo de Deus, vocês não veem o quanto vocês estão loucos? Vocês estão servindo a deuses quais vocês mesmos têm que botar ele nos ombros e carregar. Ou seja, ele destaca a loucura da idolatria e enfatiza a inversão dos valores. Os ídolos são carregados por bestas, ou seja, as divindades conhecidas na Babilônia por serem os criadores do céu e da terra, que é o Bel, que é uma variante babilônica para senhor, e é chamada a Babilônia também de Marduk, e o seu filho, segundo a mitologia babilônica, dono do conhecimento da literatura, Nebo. São esses que são citados, Bel e Nebo, que seria Marduk, e Nebo, o seu filho, que seria o dono do conhecimento da literatura. São carregados sem vida sobre a sua criação, os animais. Ou seja, Isaías está dizendo, olha o nível que vocês chegaram, povo de Israel. Vocês estão adorando deuses que precisam ser carregados, e ainda são carregados pelos animais que eu criei. E você vai entender onde eu quero chegar. Pode-se perceber claramente que o profeta usa um argumento lógico para destronar os ditos deuses babilônicos. A gente pode afirmar, então, baseado nessa palavra de Deus, que Deus não despreza a lógica. Deus usa um argumento lógico. Parem para pensar. Meu pai dizia uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse, cabeça foi feita para pensar. E cabeça foi feita para pensar, ele está dizendo exatamente isso aqui que Deus está dizendo. Povo de Israel, já pararam para pensar? Ou seja, quase sempre, 99,9999% das vezes, cair na idolatria, cair no pecado, é renunciar à lógica, é renunciar ao óbvio. É perder de vista aquilo que está diante dos seus olhos, mas que você não consegue enxergar. O desprezo da lógica nos leva a adorar deuses falsos. O desprezo da lógica faz com que a gente abandone o Deus verdadeiro. E nós não somos os primeiros aqui em 2024
a afirmar que a fé e a razão não são inimigos. Outros pensadores antes de nós, como Tomás de Aquino, o próprio Agostinho, falam sobre isso. E a gente, muitas das vezes, com o engano de pensar que não, é um mistério. Então, se é um mistério, eu não preciso parar para pensar. É mistério, então eu não paro para pensar. E aí é nessa que a gente vai caindo em enganos. A gente vai caindo em distorções da doutrina, da sã doutrina. Por que nós caímos em distorções? Porque nós paramos de pensar. Esquecemos que esse cerebelo aqui, essa cabeça, né, que Deus nos deu, abençoada, foi feita para raciocinar. E o problema não é raciocinar. O problema é quando a gente raciocina fora dos padrões de Deus. Nas palavras do pastor, professor Jonas Madureira, é a inteligência humilhada. Ou seja, eu não faço a minha teologia sobre Deus. Eu não estudo. Tem gente que pensa que o teólogo estuda sobre Deus. Ele fala, ele estuda Deus. Deus, me coloca aqui na minha frente que eu vou estudar o Senhor. E ele diz, nós não temos que fazer teologia sobre Deus. Nós temos que fazer teologia diante de Deus. A gente faz teologia em oração. A gente faz teologia prostrado. A teologia não é nosso inimigo. Por quê? Porque quando a gente faz teologia prostrado diante de Deus, inclusive um dos livros base é exatamente do Jonas Madureira, do Inteligência Humilhada, é o Confissões de Agostinho, e ele diz exatamente isso, que Agostinho faz teologia diante de Deus, em oração, orando ao Senhor. Ele não fala, não, esse Deus, ele é assim, assim, assado. Ele fala, meu Deus, tu és assim. E é assim que nós devemos levar a nossa vida. Deus não é um objeto de estudo. Deus é um ser supremo, todo-poderoso, que é digno da nossa adoração. E adorando a Ele, contemplando a sua beleza e a sua grandeza, invisível, mas belo, nós então o compreendemos, não como a nossa cabeça, o nosso coração imagina que Ele é, mas como Ele quer ser compreendido. E o grande problema do povo de Israel é que quando eles se desviavam para a idolatria, é porque eles estavam tentando compreender Deus, não da forma como as Escrituras diziam que Ele devia ser compreendido, mas como a cabeça deles acha que deve ser. A negação da lógica começa quando a gente pega essa palavra de Deus, despreza ela e coloca a nossa própria cabeça, o nosso próprio coração no lugar. E aí a gente diz assim, não, a Escritura diz isso, mas o meu coração... E aí a gente cai nisso daqui. Daqui a pouco a gente está colocando deuses sobre os animais, que são a criação do Deus Todo-Poderoso. Então, nós não podemos desprezar a lógica, o raciocínio, o bom senso, quando falamos da nossa fé em Deus. Temos, sim, sólidos argumentos para defender a nossa fé e a esperança. Por vezes, nós podemos pensar que devemos desprezar a lógica e a razão, porque existem coisas que não entendemos completamente. Esse é um grande dilema para os cristãos e teólogos desde os primeiros séculos. Isso já foi observado e debatido por vários pensadores, como Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Armínio, entre outros. Por mais que não entendamos completamente, por exemplo, o problema do mal no mundo, quem é que criou o mal? Quem faz o mal é Deus? Deus criou todas as coisas, o mal é a ausência de Deus, mas Deus pode estar ausente em algum lugar? O mal é a ausência do bem? Mas tudo que Deus faz é bom? A gente nunca vai entender. Nunca vai entender. E pessoas com QI mais alto que o nosso já tentaram. E nenhuma delas conseguiu. Por mais que existam coisas que nós não conseguimos compreender, isso não dá razão para falarem de nós que a nossa fé é irracional. Por quê, pastor? É simples. Quantas teorias de conhecimento, que a gente chama de epistemologias, existem na ciência, quais explicam fenômenos naturais,
mas que ainda não têm conclusão sobre o assunto. Mas todos eles se vangloriam do conhecimento que eles têm. Mas nós que cremos no Deus verdadeiro, a gente às vezes fica acanhado, não, é realmente cientificamente. Mas cientificamente muita coisa ainda não foi explicada. Mas a primeira partícula existente foi um quarks. Eu falei, legal. Quem é que criou a primeira partícula? Eles não sabem explicar. A gente também não. Mas a gente sabe que existe Deus. Ou seja, não é pelo fato de nós não sabermos explicar algumas coisas da nossa fé ou de Deus, porque Deus, mais uma vez, não é objeto do nosso estudo, Ele está acima de nós, por isso Ele é o eu sou o que sou. Não é por causa disso que nós devemos nos entregar à irracionalidade. Não é porque nós não compreendemos algumas coisas que nós vamos pegar um pedaço de pau e pedra e colocar por cima de um animal e adorá-lo. Isso a gente poderia usar como uma metáfora para que a gente não se entregue às loucuras que nos são apresentadas nos dias de hoje. Os misticismos, as misturas de fé e de religião, que na verdade levam mais ao engano e à dúvida do que às certezas. E a palavra vai dizer em Hebreus 11 que a fé é a certeza. A fé não é a dúvida. A fé não é a meia cana, pastor Lucas. A fé não é o meio alicate, como a gente chama na obra, né, do ajudante, é o meio alicate. A fé não é o mais ou menos. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Ou seja, por mais que não entendamos completamente o problema do mal, a razão completa do nosso sofrimento, ou até mesmo a doutrina da salvação, que é muito debatida aí pelo Armínio, Calvino, todo mundo fica brigando por causa disso, ainda existem muitos mistérios e coisas que só nos serão reveladas na eternidade. Mas isso não significa que devemos nos entregar à loucura e à ignorância. Isaías diz, você e os seus animais cansaram tanto de levarem ídolos para lá e para cá, que se esqueceram do Senhor. E aí, quando a gente vai para a palavra de Jesus no Evangelho, ele vai dizer assim, o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que o ídolo faz? Te cansa, te gera estresse, te gera peso. E o que Jesus faz? Ele alivia o teu peso. E aí uma reflexão para nós. Se as coisas que nós fazemos na igreja e perante o Senhor estão nos gerando peso, talvez nós tenhamos erigido ídolos em cima das nossas atividades. Porque as atividades que glorificam o nome do Senhor podem ser até trabalhosas, podem ser até cansativas, mas não podem gerar peso em nós. Se é peso, nós estamos carregando ídolos, algum tipo deles. Ou o ídolo da autossuficiência, a gente não quer pedir ajuda a ninguém. Ou o ídolo do orgulho, a gente acha que ninguém é capaz de nos ajudar. O ídolo da soberba. O ídolo do egocentrismo, não, eu tenho que fazer porque eu tenho que me afirmar. Se eu não fizer isso, quem eu sou? Se tirar isso de mim, eu já ouvi em reuniões de clã, irmãos. Não, a gente tem que deixar fulano no ministério, que se tirar o ministério dela, ela sai da igreja. O ministério virou um ídolo. É pesado, está fazendo sozinho, está se matando, é idolatria, mas não larga o osso. E a sua fé começa a ficar atrelada ao ídolo. Essa é a palavra de Isaías. Temos um Deus que faz a obra em nós e que não necessita ser carregado com dor e cansaço pelos nossos ombros humanos. Glórias a Deus. Deus não precisa que você carregue a Ele. Eu já vi muitos homens de Deus dizer assim, meu Deus do céu,
estou cansado, mas eu preciso fazer com que a igreja... eu preciso fazer. Mas eu preciso fazer. Meu querido, está fazendo errado, porque quem faz é Deus. Eu estava pregando ontem no encontro, palestrando, eu estava falando exatamente isso para aquele povo. Falei, como é difícil descansar em Deus. No final das contas, nossa pontinha de soberba e de orgulho, a gente quer assinar embaixo da obra de Deus. A glória é dele, irmã, mas a gente quer também deixar a nossa assinatura. É obra de Deus e do Botino. É obra de Deus e do Pedro. A gente quer ter a glória. E Deus fala o quê? Eu não divido a minha glória com ninguém. Pode ser pastor, homem de Deus, bispo, papa, denominação, religião. Ele não divide. Se é para dividir, ele tira o dele. E é por isso que existem espalhados por aí tantas pessoas que trabalham, pastor Lucas, se cansam, nunca veem a glória de Deus. Por quê? Porque no final das contas, Deus conhece o seu coração e sabe que você está querendo dividir a glória dele. Por quê? Porque você fez da obra de Deus um ídolo, um cansaço, um peso, porque você quer um pouco de glória para você. No final das contas, o ser humano, ele quer ser aquele que serve. Ele quer ser aquele que carrega. Ele não quer que alguém carregue ele. Isso é humilhação. Isso não presta. Não, eu tenho que carregar. Deixa eu carregar o meu Deus. Eu sou o dono do meu Deus. E existem muitas pessoas nos dias de hoje tentando carregar Deus, achando que conseguem, quando na verdade os montes são o estrado dos pés dele. Não tem como. Não tem como. Versículo 2, ele vai dizer, esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Esses deuses, que na verdade não são e não existem, estão encurvados e prostrados. Não servem para nada. Por quê? Porque eles não têm o poder de carregar o homem. Eles não podem saciar o ser humano completamente. Não podem ouvir e atender, porque estão sendo carregados. Podemos entender então, irmãos, que aquilo que eu preciso carregar não tem poder de me saciar. Parou para pensar? Se eu tenho o poder de carregar, não pode me saciar. Se sou eu que sustento o ministério, eu tenho o poder de carregar o ministério nunca vai me deixar completamente saciado em Deus. Se eu tenho o poder de carregar a minha família vai para sempre ser um fardo para mim. Porque eu tenho o poder de carregá-la, e logo ela não pode me saciar completamente. Se a minha carreira, o meu salário, o meu destino, a minha vida financeira, eu tenho que carregar ela completamente, tomá-la nas minhas mãos, é porque ela virou um ídolo na minha vida, e não vai ter o poder de me saciar completamente. Porque só aquilo que me carrega me sacia. E nós servimos o Deus que nos carrega. Logo, a minha carreira, filhos, família, igreja, mandingas, manias, hábitos, dinheiro, não podem me satisfazer por completo. Deus está nos dizendo, nada nesta terra pode te dar descanso por completo, a não ser eu mesmo, diz o Senhor. C.S. Lewis escreveu, se nada nessa vida é capaz de te satisfazer por completo, é bem capaz de você não ter sido feito para esse mundo. Eu não sei você, mas não tem nada nessa vida que me encha tantos olhos, que me faça parar de desejar a eternidade hoje. Nada, absolutamente nada. Nem viagem, nem dinheiro, nem fama, nem sucesso, nem livro, nem nada. Só Deus pode saciar o ser humano que foi criado para Ele. E aí olha o que Jesus diz. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como, todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, do mundo eu vos escolhi, o mundo vos
odeia. João 15:19. E ainda na carta aos Hebreus, quando ele fala dos heróis da fé, ele diz: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, cavernas e grutas, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ou seja, todos esses heróis da fé que a carta de Hebreus cita, ele está dizendo, andaram errantes pelos montes, pelo deserto, não tinha casa para eles, não tinha nada. E eles andavam, e eles buscavam, e é assim que nós somos vistos, peregrinos, forasteiros. A gente vai para um lugar, a gente vai para um trabalho, a gente vai para um ambiente, a gente vai, e a gente, de alguma forma, a gente entende assim, eu posso estar na melhor casa, no melhor ambiente, ainda assim eu olho para a estrutura e digo, não é meu lugar ainda. Eu ainda não cheguei em casa, mas um dia nós vamos chegar, amém? E a nossa casa é o quê? A morada de Deus. Que a palavra vai dizer que não foi feito por mãos humanas, ou seja, não é um homem que carrega, mas foi Deus que fez. Essa palavra te convida, meu irmão e minha irmã, a nessa manhã você abandonar tudo aquilo que você acha que pode carregar com as suas próprias forças. Joga os ídolos no chão e descansa nos braços do Senhor, porque Ele é o dono do ministério, Ele é o dono da família, Ele é o dono do ser humano. Você só chega ao ouvido, mas Deus chega no coração. Você não é dono da tua carreira, você não é dono dos teus estudos, você não é dono de nada, mas Ele é o dono de tudo. E tudo aquilo que é impossível para você fazer de Deus o dono, você precisa abandonar. Se Deus não pode ser o dono, se Deus não pode ser o Senhor, em alguma coisa, essa coisa precisa ser abandonada. A verdade, irmãos, é que muitos dos nossos estão tentando buscar a aprovação do mundo e aval do mundo, esquecendo, no entanto, que nós não fomos feitos para cá. Fomos escolhidos por Jesus e tirados do mundo. Por isso, nada aqui pode nos satisfazer por completo. E nós não devemos nada ao mundo. Devemos a Deus as nossas vidas. Aleluia. Versículo 3, irmãos. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento. Aleluia. Perceba que ele diz assim, escutem, ó remanescente. Deus está com aqueles que perseveram, Brando. Está cansado da batalha? Está aflito? Foi oprimido? Um dia mau chegou? Não se distancie do Altíssimo. Ele é quem te carrega. Deus nos leva em seus braços. Já parou para pensar nisso, irmão? Deus me leva nos braços dele. Eu lembro quando eu peguei o meu filho pela primeira vez no colo. Falei, cara, essa criatura aqui depende de mim. E Deus está dizendo que Ele carrega o remanescente desde o ventre. Ou seja, aquilo que eu só consegui pegar nas minhas mãos depois que saiu do útero da minha esposa, Deus já pegava nas mãos dele desde dentro da barriga. Deus alcança onde você não alcança. Deus chega onde você não chega. Deus faz aonde você não consegue fazer. Será que um pai não acolhe um bebê no seu colo, irmãos? Seria isso coisa de mulher? Né? Eu acabei de ver, saiu um estudo agora que os pais de hoje estão 3 vezes mais presentes na vida dos seus filhos do que os pais dos anos 80. Né? E aí você abre os comentários, como sempre, você abre o esgoto da internet, né? Tudo que não presta. Tem um monte de gente se doendo e tal. Eu fiquei pensando assim, engraçado, né? Como que a gente pega as verdades
da palavra de Deus, atemporais, a gente adiciona estereótipos e depois a gente diz que esse estereótipo é a Bíblia, né? Dou um exemplo, o homem não chora. Tá? Tem um versículo que diz assim, Jesus chorou, todo o povo de Israel chorou, Davi chorou, Saul chorou. Homem não chora? Onde é que veio isso? E a gente associa esse conservadorismo bobo à palavra de Deus, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra bobeira, mulher não trabalha. Ué, mas a mulher de Provérbios 31 está dizendo que ela faz negócio. Cuida da casa, mas faz negócio. Se faz negócio, trabalha, né? A gente inventa umas bobeiras e, por algum motivo, as pessoas acham que isso está atrelado à Bíblia. Mas a gente está inventando. Mesma coisa, não. Pai não pega a criança no colo, não. Mas Deus está dizendo que me carrega desde o ventre materno. Deus é pai. Deus é pai. Ele faz isso conosco. E aí eu digo para os irmãos, não saia dos braços do Senhor. Ele é o seu pai. Não busque colo em outras paixões, prazeres, promessas. Busque colo no Senhor. Ele tem o poder de sarar as tuas dores. Ele tem poder de curar as suas feridas. Ele tem poder de reorganizar o teu mundo e a tua vida de maneiras que você nem pode imaginar. Ele trabalha onde nós não enxergamos. Ele trabalha onde nós não vemos. Tem hora que a gente pensa que Deus não está trabalhando, mas, irmão, não dorme nem dormita o guarda de Israel. Mas, às vezes, descansar nos braços de Deus é tão difícil, porque, no final das contas, nós somos ensinados que nós temos que fazer acontecer. Agora, eu tenho certeza que existem irmãos aqui que são muito mais experientes e muito mais vividos do Evangelho do que eu. Todas as vezes que você tentou pegar tudo nas tuas mãos e fazer do seu jeito, deu certo? Eu sei que comigo não deu. Eu podia dar 1 milhão de exemplos aqui. Não dá certo. Às vezes pensamos, é tão difícil. As coisas que enxergamos e podemos tocar ou sentir fisicamente são mais fáceis, são mais plausíveis para a nossa carne. É exatamente por isso que descansar nos braços do Pai invisível é um ato de fé. Aí eu lembro, de algumas pessoas que falam assim para mim, não, pastor, mas às vezes a gente usa uns objetos para ativar a nossa fé. Eu falei, mas se você toca, não é mais fé. Não é mais fé. Ah, não, meu Deus, eu tenho fé. Tem um dinheiro lá que está para sair. Não, isso não é fé. Fé é quando não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro para entrar, ninguém te prometeu nada e você está dizendo assim, Deus vai fazer. Aí é fé. Agora, quando você já viu, alguém já falou, alguém já pensou, alguém já prometeu, isso é expectativa. E quase sempre nossas expectativas são frustradas. Porque Deus, como Pai, não quer que nós, seus filhos, tenhamos expectativas, mas que tenhamos fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que eu não vejo. Eu vejo o ar? Não. Eu toco o ar? Não. Então é isso aí, irmãos. Eu não estou vendo, eu não estou tocando, eu não estou fazendo nada, mas eu tenho fé. Foi quando eu saí da igreja metodista. Alguns falaram para mim, espera mais um pouco. Falei, meu querido, não esperar mais nada. Deus já mandou a ordem para sair. Estava no emprego ganhando pouco, com um filho pequeno. A outra filha no forninho, e eu disse, é agora, fé. Fé. Preocupação vem? Claro que ela vem. Mas eu não posso deixar a preocupação ser um fardo sobre mim e eu carregá-la nos meus braços. Ela é um fardo pesado demais para o ser humano.
E a gente tem que entregar os nossos fardos para o Senhor. Porque Ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não ia se permitir se colocar nos lombos de animal nenhum para ser carregado. Ele é quem carrega. Porque Ele é o que serve. E maior é o que serve. Versículo 4, irmão, e último, para a gente encerrar. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz. Eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Deus não será como os ídolos da Babilônia. Ele não vai se abater, nem cair, ou depender do homem para se deslocar. Ele carregará o seu povo para sempre. Ele é o Deus verdadeiro. Ele não muda e jamais mudará. Diferente de quaisquer ídolos que o homem levante para si, Deus não deixará o seu povo ao esmo. Ele não deixará de cumprir todas as suas promessas. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é quem nos fez, irmãos. Nós não construímos Deus. Ele é o que Ele é. E não há teologia, filosofia, sofisma ou exegese que mude quem Ele é. E sobre isso, Jonas Madureira escreveu o seguinte: sabendo que o homem miserável jamais poderia conhecer a Deus por si mesmo, Ele nos deu a sua palavra, para que por meio dela o homem pudesse conhecer a Deus pelo que Ele é, e não pelo que o homem imagina. É um grande desafio para nós, irmãos, conhecer o Deus revelado na Escritura, e não o que imaginamos dele, ou o que queremos que ele seja, baseado em nossas experiências e preferências. Aliás, muitos nos dias de hoje têm pregado sobre deuses que eles mesmos criaram em suas cabeças, cheias de si, e não satisfeitos com isso, ainda condenam aqueles que preservam o santo temor de falar em nome de Deus somente o que está na palavra. E se calaram de Deus, também se cala. Mas hoje tem gente se levantando que diz assim: não, eu profetizo, Deus assina embaixo. Não, eu falo e Deus tem que fazer, porque eu sou homem de Deus. Que diabo é isso? Agora você está carregando Deus? Agora você está dando ordem em Deus? Você está decretando a Deus a sua vontade? Se Ele mesmo diz que Ele deu ao homem que não soubesse o dia de amanhã, para que ele confiasse em Deus? Aí agora eu escrevo o meu amanhã? Que heresia! Que desvio! Que loucura! Que soberba! Eu não sei o meu amanhã. Eu não sei o que vai ser de mim daqui a 2 minutos. Tem gente que está muito bom, muito bem, mas era um sujeito que fazia atividade física, se alimentava regularmente, daqui a pouco o coração, puf, a artéria entope, morreu. Quem é que sabe o seu dia de amanhã, irmãos? Paulo, escrevendo para Timóteo, já tinha previsto que esse tipo de teologia, de heresia, iria acontecer. Ele já havia previsto isso. Por isso ele diz, nos últimos dias, criarão deuses conforme a sua imagem, conforme os seus interesses, angariarão para si mesmo líderes que falem o que eles querem ouvir, e com coceira nos ouvidos, não ouvirão a sã doutrina, irmãos. Porque a sã doutrina acaba com os nossos ídolos. A sã doutrina destrona o nosso ego e faz com que a gente entenda o seguinte: quer servir o Deus verdadeiro? Deixa Ele te carregar. Abandona as suas paixões, a sua imaginação, a sua própria teologia, a sua própria forma de ver Deus, porque Ele é quem sabe o que é melhor para nós. Por último, Ele é o Deus que nos leva, que nos carrega. Ele é o que serve. Ele é quem faz. O crédito e o mérito
são dele. Agora, não podemos confundir isso com algumas percepções heréticas, como que eu comentei aqui. Tem gente que está dando ordem para Deus, né? Ou decretar coisas. Deus é meu servo. Não é que Deus é o meu servo. Ele é glorificado fazendo a obra dele. Se eu faço a obra, quem ganha a glória sou eu. Mas quando é Deus que faz a obra, a glória é dele. Por isso que no momento da salvação ele não diz assim, olha, é o seguinte, humanidade, cada um de vocês, pague os seus pecados, porque eu vou vir destruir tudo. O mérito seria de quem? Nosso. Nós pagamos. Deus, eu estou aqui no céu porque eu mereço. Eu paguei. Quem pagou fui eu. Mas o que ele diz? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio sem merecer e pagou o preço por nós. Não fui eu quem pagou, foi ele. A glória é dele. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se vestiu pele humana, ele se fez servo, ele se fez pecador, ele se fez maldição, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Quando eu digo que se fez pecador, estou citando a palavra de Efésios, tá, irmão? Não estou dizendo que ele pecou, não. A palavra vai dizer, ele se fez pecado por nós, não porque ele mesmo pecou, mas porque ele se colocou na condição de carregar os nossos pecados. O filho foi quem decidiu obedecer o pai. O filho que escolheu os discípulos. Lembra que ele disse para os discípulos? Foram vocês que me escolheram, não. Eu escolhi vocês. A glória é dele. O Espírito Santo que desceu para capacitar os crentes. Estavam todos orando no mesmo lugar e o Espírito veio. E ele diz, não sai daqui de Jerusalém sem o meu Espírito descer. Quem é que faz? Deus. Não se preocupem com aquilo que vocês haverão de falar. Vão falar. Porque quem vai capacitar na hora que vocês precisam dar a palavra é o Espírito. O crescimento da igreja é dado por quem? Deus. Atos 2, 42 a 47. Perseveravam eles, no partir do pão, nas orações, de casa em casa, em comunhão, não sei o que, e tal. E quem é que dava? E Deus dava o crescimento para a igreja. E Deus enviava dia a dia os que iam sendo salvos, irmãos. O grande problema de nós, como igreja, como povo de Deus, como seres humanos, é a gente achar que a gente pode fazer. Não, quem vai dar o crescimento sou eu. Eu vou buscar, eu vou fazer, irmão, você pode até trabalhar, mas se não for debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus e para a glória dele, não vai acontecer. Tudo é obra dele e não há nada que fuja dos seus planos. Olha o que ele vai dizer em Marcos 10, 44. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja o servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, o Filho do Homem não veio para ser servido. O que ele está dizendo? Olha, eu sou Deus, eu sou glorificado, quem vai servir sou eu. Ele não decide servir porque ele é melhor do que alguém. Porque ele não decide servir porque o homem é melhor do que ele. Não, ele decide servir porque a glória é dele. E foi esse o conceito de Deus servidor que John Piper escreve no livro Em Busca de Deus. Ele diz, a satisfação e a alegria na vida cristã começam quando eu reconheço que é esse Deus que decide servir que recebe a glória. Atos dos Apóstolos 17, 24 e 25 vai dizer o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha o que ele vai dizer. E nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos vida
respiração e tudo mais. Os irmãos chegaram a pensar, pô, pastor, será que você está falando coisa certa mesmo? Pensaram, eu sei que vocês pensaram. Mas olha aí, ó. Lucas 12, 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Meu irmão, quando nós estivermos diante do banquete celestial preparado por nós desde a eternidade, Deus vai nos servir, irmãos. Mas não porque nós somos melhores, não. É porque a glória é dele. A glória é dele, aleluia. Diferentemente dos ídolos que precisam ser carregados e exigem presentes e até vidas, o Senhor é quem carrega o seu povo. O Deus verdadeiro é aquele que tem os méritos. Por isso ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se nós fôssemos os pioneiros da obra ou do serviço, nós estaríamos sendo adorados. Mas a obra é do Senhor e por essa razão ele é o adorado. E eu queria te convidar nessa manhã a você orar junto comigo e a gente refletir sobre essa palavra. Realmente é uma coisa muito difícil, irmãos, a gente absorver isso. A gente foi o tempo inteiro ensinado erradamente que é a gente que entrega a coisa para Deus. Não, porque eu entrego a minha oferta. Não, é porque eu ministro o louvor. Não, é porque eu estou o dia todo na casa do Senhor. Já vi gente orando assim. Não, Senhor, porque eu deixei tudo para estar aqui te servindo. Ah, é verdade? Tadinho de você. Eu já vi gente orando assim, já viu, Pedro? O pessoal ora assim, não, porque eu deixei tudo aqui, Senhor. Deixei tudo na minha casa para te servir. Ué, cara pálida, mas quem te deu tudo que você tem foi Ele. Você está o quê? Querendo trazer a glória para você? Ah, eu o abandonei. Nada mais do que a sua obrigação, Ele é o Criador. Nada mais do que a minha obrigação. Ele é digno de louvor. Porque se não fosse Ele, eu não levantaria nem da cama. Tanto que sabe como é que Deus é chamado? O ajudador. Ebenezer, pedra de ajuda. Até aqui me ajudou o Senhor. Aí eu vejo esposa reclamando de ser chamada de ajudadora. Ué, mas o próprio Deus é chamado de ajudador. O Espírito Santo é ajudador. Olha que interessante. Como a gente é contaminado pelo mundo e não entende, Pedrão, que na palavra de Deus já tem tudo que nós precisamos para que a gente entenda corretamente como que é a vida. E o profeta Isaías, falando em nome do Senhor, ele vai dizer, e aí é uma cena que eu acho linda, eu fico imaginando aqueles cuidadores de idosos, sabe? Carregando o pai ou a mãe de cabelo branco, assim, no colo. Sabe, Sueli? Carregando aquele velhinho de cabeça branca, sabe? Que não consegue nem mais ir no banheiro, nem tomar banho. Isso é Deus fazendo isso com a gente. Nós somos dependentes, nós somos pequenos, nós somos frágeis. Tiago vai dizer que nós somos como neblina, que passa e logo se dissipa. Somos miseráveis, somos pecadores, mas Deus diz, eu tenho uma aliança com vocês. E eu uso as minhas mãos poderosas para carregar vocês. Quem aqui deseja, debaixo dessa palavra, ser carregado pelo Senhor? Mas fiquem atentos, porque aquele que é carregado pelo Senhor é como o vento que não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas é guiado pelo Espírito. Mas uma coisa eu posso dar certeza aos irmãos, é muito melhor ser carregado por Deus do que pelos seus próprios planos. Vamos orar ao Senhor? Queria te convidar, se você quiser se ajoelhar, sentar, levantar, vir ao altar.